Olá, tudo bem com você? O capítulo 26 do livro de Atos traz a impressionante defesa de Paulo, o testemunho de Paulo diante de autoridades como o rei Agripa. No entanto, vemos aqui uma decisão dramática de uma pessoa que estava à beira da salvação, mas deu as costas para ela. Agripa, quase salvo, porém perdido. O ladrão na cruz, lembra lá em Lucas, quase perdido, porém salvo. Qual a sua condição hoje? Pense nisso enquanto meditamos em alguns versos principais aqui deste capítulo. Verso 2. Preso e perseguido, Paulo se considerava feliz por estar cumprindo sua missão. Verso 6. Jesus era o cumprimento de todas as promessas feitas a Israel. Paulo deixa bem claro essa realidade. E a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias, mas de ter Jesus na vida. Paulo estava sendo acusado de crer em tudo o que os judeus deveriam ter crido, acusado por ter esperança. Os judeus se apegaram ao formalismo e às vantagens da religião. Paulo deixou tudo isso e se apegou a Jesus. Veja que é um capítulo que fala de escolhas, contrastes. Assim como o rei Agripa não aproveita a oportunidade, Paulo aproveitou. Assim como os líderes judaicos daquele tempo recusaram a compreensão correta das escrituras que apontavam para Jesus, Paulo se agarrou a essa compreensão e a Jesus. Verso 8. Se Deus existe e é todo-poderoso, por que não pode ressuscitar os mortos? Verso 11. Em sua fúria, Paulo perseguiu cristãos em cidades estrangeiras, depois voltou a elas por amor. Jesus fez toda a diferença na vida de Paulo. Fazer a vontade de Deus é encontrar uma vida com sentido. Resistir à vontade e aos planos de Deus só traz sofrimento e dor. O ódio e o engano lançaram Saulo ao chão. Jesus o ergueu de volta. Verso 18. A missão do cristão é abrir os olhos dos pecadores e levá-los ao arrependimento, para que recebam o perdão e a santificação. Era exatamente essa a missão que Paulo estava desempenhando. Não temos méritos, somos justificados e santificados pela fé em Jesus. É o que também fica claro aqui no verso 18, que também diz que tanto a justificação quanto a santificação são obra de Deus em nós. O perdão nos dá o direito à herança dos salvos, e tudo isso é dom de Deus em Cristo. Verso 19, não seja desobediente à visão que Deus lhe deu. Paulo não foi. Verso 20, como o girassol, precisamos nos voltar para Deus em busca de luz e vida. Não basta se arrepender, é preciso praticar as obras que evidenciem esse arrependimento. É o que está claro também aqui no verso 20. Versos 22 e 23, ao proclamar o Cristo ressurreto, Paulo não estava fazendo nada mais do que haviam anunciado Moisés e os profetas. Na verdade, acusado de infiel, Paulo estava sendo mais fiel do que qualquer pessoa ali em seu tempo. Verso 24. Para quem não crê, a mensagem do Evangelho parece loucura. Para quem crê, é a verdadeira luz. Estudar a Bíblia não nos deixa loucos. Ignorá-la é a verdadeira loucura. Aqui, Festo faz como muitas pessoas hoje em dia ainda usam essa afirmação absurda de que quem estuda a Bíblia fica louco. Como? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação escrita de Deus, do Deus de amor, se ela é a carta de amor de Deus, como pode enlouquecer as pessoas? Na verdade, loucura mesmo é deixar a Bíblia de lado. Se a Bíblia de fato é o que diz ser, se ela é o que afirma ser a palavra de Deus, as pessoas que a ignoram sem conhecê-la estão realmente fazendo uma tremenda loucura. Verso 25. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso, disse Paulo. Se as pessoas virem isso em nossa vida, o argumento terá força. Bom senso. Verdade. Verso 28, Agripa desperdiçou a oportunidade de sua vida. Deus fez o que pôde para salvá-lo. Quase salvo, porém perdido. Infelizmente, é essa a condição de muitas pessoas hoje em dia também. Quase salvos, porém perdidos. Ele teve o privilégio de ouvir o apóstolo Paulo falar de Jesus, mas não aproveitou a oportunidade. Verso 29, Paulo apela a todos os seus ouvintes para que aceitem Jesus. Ele não perdia uma oportunidade de apelar à mente e ao coração das pessoas. Verso 29 ainda diz que, porém, sem estas algemas. Paulo não perdeu o senso de humor, porque ele diz que antes vocês fossem como eu, um seguidor de Cristo, exceto por essas algemas. E finalmente, no verso 32, Paulo poderia ter sido posto em liberdade, mas Deus tinha outros planos, que ele pregasse em Roma. Confiemos nos planos de Deus.
Que este capítulo nos faça pensar profundamente nas decisões que temos que tomar diariamente. Todos os dias Deus nos coloca diante de escolhas, de decisões a ser tomadas. E claro que a mais importante delas é escolher andar com Jesus sempre. A escolha mais importante é a escolha pela vida eterna. Que não sejamos como Agripa, que talvez movido pela posição, pelo poder, pela influência, acabou deixando para depois algo que nunca aconteceu com ele, a salvação. Que nada neste mundo se interponha entre nós e Cristo. Que nada neste mundo nos faça adiar a decisão, a escolha mais importante da vida, a escolha de entregar nosso coração a Jesus. Não sejamos como Agripa, quase salvos, porém perdidos. Tendo a oportunidade e desperdiçando, que possamos aproveitar cada momento as oportunidades que Deus nos dá. E em lugar de ser quase salvos, porém perdidos, que nós possamos ser realmente totalmente salvos pelo sangue de Cristo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença e na companhia de Jesus.